Homilia diária. Olá, minha família de oração, salve, paz e que Deus o abençoe. Vamos agora meditar a liturgia de hoje, mas antes uma oração. Hoje, oração para a libertação pela família. Deus de amor, Deus querido, na Bíblia está escrito que o Senhor quis visitar a casa de Zaqueu. Fazei que também hoje a vossa graça adentre nossas casas e alcança poderosamente as nossas famílias. Como nossa família precisa da vossa presença, Jesus, que possamos também dizer, hoje a salvação entrou na minha casa. Entrai, Jesus, e ponde em fuga tudo que é nocivo e também prejudicial às nossas famílias e que impede também a nossa conversão. Todo ódio, contenda, desunião, amargura, mentiras, vícios e tristeza vão embora em nome de Jesus. Também não haja lugar em nossas famílias para os desentendimentos, as discórdias, a frieza, a falta de diálogo e a indiferença entre pais e filhos e na vida conjugal. Que os anjos maus se coloquem em ordem de retirada. Libertai-nos, Senhor, da infidelidade. Libertai-nos, Senhor, da separação, da confusão religiosa e da falta da fé, das maldições e também enfermidades, do desemprego, ó Pai, e também das dívidas, dos acidentes, roubos e trapaças, das más companhias e dos todos os perigos temporais e também espirituais. Que sejam estreitados os laços familiares que nos unem. Dilatai os nossos corações para a força renovadora do perdão. Que sejamos libertos de todo o mal, para que nos amemos e juntos nós e nossa casa sirvamos ao Senhor e mais ninguém. Amém, 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 Senhor, assim seja. A primeira leitura de hoje é do livro de Deuteronômio. Esse texto tem a forma de um tratado de aliança e está colocado entre o corpo legislativo de Deuteronômio, capítulo 11 a 26, e as bênçãos e as maldições que decorrem da observância ou da transgressão dos decretos do Senhor. Juridicamente em Israel, o pacto representa a forma mais radical para construir a comunhão entre pessoas. Cria-se aí uma situação em que os contratentes trocam entre si o que tem de mais pessoal. Na presença de testemunhas e com o documento público, cada uma das partes propõe e aceita um duplo compromisso recíproco. Mas a liturgia de hoje apresenta-nos um tipo de pacto muito especial. Não é um pacto entre dois homens, mas entre Deus e um povo. Entre Deus fiel e Israel. É um pacto teológico onde os dois contraentes não se colocam no mesmo nível. A períoca tem um claro significado didático e manifesta a experiência que Israel fez de Deus. Deus não é um ser longínquo, inacessível. Deus é comunhão, é vontade de salvação para o povo escolhido. É Ele que elege por amor e por gratuidade o povo, conforme Deuteronômio capítulo 4, versículo de 3 a 7. É Ele que dá a Israel leis. É Ele que dá a Israel mandamentos, que são um caminho de vida e um modelo de sabedoria. Está lá em Baruque, capítulo 4, versículo de 1 a 14. Israel é chamado a corresponder a essa graça pela obediência e também pela fidelidade a Deus. No Evangelho de Mateus de hoje, Mateus oferece-nos neste texto a última antítese com que Jesus revela o cumprimento dos ensinamentos da lei. O Levítico ordenara o amor ao próximo e proibira a vingança e também o rancor contra os filhos do teu povo. Está lá em Levíticos capítulo 19, versículo 18. Mas o ensino rabínico e outros contemporâneos de Jesus, com os seus essênios e os seus zélotas,
admitiam o acrescento que não é bíblico: odiarás o teu irmão. Jesus vai mais além. Ele exige uma caridade sem limites e que chegue mesmo aos inimigos. Por quê? Porque é assim que o Pai nos ama, é assim que Ele nos quer parecidos com Ele. A universalidade do amor cristão idealista é concreta, propõe um amor a todos, também a quem nos ama, não nos cumprimenta. É esse amor que distingue os discípulos de Cristo dos pagãos e dos pecadores. É por amor que ultrapassa simplesmente ser humano e natural. É por projeto para os horizontes infinitamente perfeitos ao Pai. A gratuidade do amor torna-se lei que regula a relação com Deus e com os homens. É essa a justiça superior que Jesus exige para se entrar no seu reino. Meditação. A aliança de que nos fala o Deuteronômio era um pacto de mútua fidelidade entre Deus e o povo de Israel. Hoje, agora, o Senhor teu Deus ordena-te que cumpras esta lei e preceitos. O Senhor declarou hoje que serias o seu povo particular. Jesus revela-nos que a obediência às leis e preceitos tinha como objetivo fazer dos membros do povo de Deus filhos dos mesmos deuses, semelhantes ao Pai, perfeitos como Ele e perfeito, e que essa perfeição havia de ser manifestar na misericórdia, na gratuidade, na bondade para com todos e para além de qualquer medida. Buscar a perfeição consistira em procurar uma cada vez mais conformidade com o coração de Deus, com o coração do seu Filho feito homem. A aliança com Deus deve transformar toda a nossa vida em profundidade, e não apenas no que se refere à observância exterior das leis e também preceitos do Senhor. Jesus, ele vai até mais longe, falando não de aliança, mas de filiação. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Fazendo assim, torna-se-ei-vos filhos do vosso Pai que estás lá no céu. O nosso comportamento deve ser inspirado pelo desejo de nos tornarmos cada vez mais semelhantes ao nosso Pai do céu. É nisso que consiste o amor perfeito. Trata-se de oferecer o dom maior, o perdão. Foi desse modo que Cristo nos amou na cruz, deixando-nos o exemplo e a graça necessária para nos conformarmos a Ele, amando os inimigos, rezando por quem nos quer mal, tornando-nos filhos de Deus legítimos. Já o somos pelo batismo, mas tornamos cada vez mais filhos do Pai misericordioso que está lá no céu. E a nossa maior recompensa será o amor do Pai derramado nos nossos corações. Para viver a fraternidade na comunidade, pomos em prática os ensinamentos de Jesus. Sede misericordiosos, como é misericordioso o vosso Pai. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e ser-vos perdoado. Dai, e ser-vos é dado. Uma boa medida, porque a medida que empregardes com os outros será usado convosco. Não leamos superficialmente essas palavras de Jesus, reflitamos bem sobre elas. Se as pusermos em prática com a ajuda do Espírito Santo, experimentaremos uma profunda serenidade interior, seremos criaturas de paz, criaturas de alegria, de bondade e de grande mansidão. Na comunhão, mesmo para além dos conflitos, e no perdão recíproco, queremos mostrar que a fraternidade, porque os homens anseiam, é possível em Jesus Cristo, e dela queremos ser fiéis servidores. O condicional é utilizado pela oportunidade, porque a construção de uma comunidade fraterna, da comunhão, não é fácil. Infelizmente, na comunidade religiosa, como na comunidade cristã, também nascem inimizades pequenas, mesquinhas,
porque causadas geralmente por corações tacanhos, feridos pelo ciúme e também pela inveja. São, porém, inimizades que provocam muito sofrimento em quem deles é objeto sem culpa. Valem então as palavras de Jesus: amai-vos os vossos inimigos, fazei bem àqueles que vos odeiam, ou que sem um verdadeiro ódio são invejosos, ciumentos. Bendizei aqueles que vos amaldiçoiam, no sentido de que falam mal de vós. Rezai por aqueles que vos maltratam, não fisicamente, mas moralmente, para que sejais filhos do vosso Pai Celeste, que faz nascer o sol para os bons e para os maus, e manda chuva para os justos e para os injustos. Sede, portanto, perfeitos, como é perfeito o Pai Celeste. Oração. Senhor Jesus, que no teu rosto humano nos revelastes o rosto do Pai, faz que, olhando para ti, que não te envergonhastes de ser nosso irmão, aprendemos a viver como filhos obedientes à vontade de Deus. Ele derramou seu amor gratuito e também generoso nos nossos corações, renovando-nos, fazendo-nos de nós seus filhos e teus irmãos. Infunde agora em nossos corações o teu Espírito Santo, que faça crescer em nós um homem interior, a tua imagem também semelhança, para vivermos cada vez mais como verdadeiros filhos do Pai e como bons irmãos de todos os homens, também aqueles que quem não gostamos ou que nos fazem sofrer. Acolhendo a graça divina, que repara em nós a imagem do Pai e aperfeiçoa, seremos servidores da paz, servidores da reconciliação da igreja e do mundo. Amém. Contemplação. Sede misericordiosos, diz o nosso Senhor, como o Pai misericordioso. Sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. São Paulo acrescenta: sede os imitadores de Deus, como os seus filhos bem-amados, e caminhai no amor, assim como Jesus Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, oferecendo-se a Deus como vítima de agradável. Caminhemos no amor, na caridade fraterna, como convém a filhos de Deus. Sois todos irmãos, dir-nos há muitas vezes nosso Deus. Éramos irmãos pela criação, tornamos-nos irmãos pela graça e também pela adoração divina. O Evangelho acentuou e enobreceu a fraternidade. Assim, os nossos sentimentos devem ser inspirados por essa fraternidade delicada. Havei de evitar, diz o nosso Senhor, irritai-vos contra os vossos irmãos. Havei de procurar o seu bem como o vosso próprio bem. Mesmo se não vossos inimigos permanecei os vossos irmãos, e não haveis de odiar, haveis de rezar por eles, haveis de consumir pela sua salvação. Não o julgareis nos vossos corações, não tendes missão para isso, seria uma falta. Hoje, em ação de graças, vamos repetir frequentemente e vamos viver hoje a palavra que está lá em Lucas capítulo 6, versículo 36, que diz: sede misericordiosos, como é misericordioso o Pai. Repito, sede misericordiosos, como é misericordioso o vosso Pai. Saúde e paz, e que Deus te abençoe. E meu amado, minha amada, nunca, jamais se esqueça: Deus ama muito, 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 muitíssimo você.